Bom, como nós já comentamos no domingo, já também anunciamos aí nas redes sociais da igreja, hoje nós vamos dar início a uma série de estudos no livro de Apocalipse, né? Nós tivemos a oportunidade de alguns meses atrás estudarmos a confissão de fé da igreja, né? Foi um tempo muito proveitoso para mim, acredito que para os irmãos também. Nós pudemos aprender junto, compartilhar junto. E agora o desafio é um pouco maior, né? Para mim, para os irmãos também. Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Ela não apenas contém a palavra do Senhor, ela é, de fato, a palavra do Senhor. E a partir do momento que Deus quer falar com o seu povo, Ele se faz entender. Então, nós precisamos, às vezes, de um estímulo, nós precisamos, às vezes, de mais tempo, nós precisamos, na maioria das vezes, de mais vontade de estudar verdadeiramente, né, a palavra do Senhor, porque dessa maneira Ele fala conosco. Dificilmente nós conseguimos criar um vínculo com uma pessoa conversando com ela vez ou outra, né? De vez em quando eu encontro uma pessoa na rua, falo com ela, daí 2 meses eu revejo essa pessoa, falo oi na rua. Isso não cria vínculo, isso não cria intimidade. Nós criamos intimidade quando nós temos um certo empenho da nossa parte, né, em estarmos juntos, em repetirmos, em nos vermos sempre. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós orarmos, mais nós vamos falar com o Senhor. Quanto mais nós lermos a Bíblia, mais o Senhor fala conosco também. E o importante é nós termos tempo de qualidade para isso, né? Termos tempo de investimento de fato no cuidado das Sagradas Escrituras, né? Porque não adianta nós pegarmos a nossa Bíblia e lermos ela como uma caixinha de promessas, né? A gente abre, vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí você abre, lê um versículo e tá bom, né? Isso não vai gerar vínculo. Isso não vai criar intimidade entre nós e Deus. Nós não vamos conhecer a Ele. E como o Fia até citou o texto aqui de Oséias no domingo, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento de Deus, conhecer a Deus, é o que nos faz permanecer vivos, né? Vivos espiritualmente, que é o que mais nos importa. Amém? Ô Marcelo, ajuda minha mãe a fechar a porta lá para ela subir também, porque não vai chegar mais ninguém, né? Faz favor. Ela sofreu, tentou, mas não conseguiu. Mas amém, irmãos. A gente não pode fugir do fato de que realmente o livro de Apocalipse é um livro difícil de ser entendido. É um livro, por quê? Porque ele contém muitas simbologias, né? E até mesmo entre os grandes estudiosos da Bíblia, os grandes estudiosos das línguas originais, né, no grego no caso, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento, até mesmo entre eles existe um consenso de que o livro de Apocalipse é o livro mais difícil de se entender e de se interpretar, tanto na sua língua original, né, e quanto mais nas traduções. Só que ao contrário do que muitos de nós pensamos, o livro de Apocalipse, ele não é um livro que fala apenas sobre o futuro, sobre coisas que estão por vir. Como o próprio nome de Apocalipse já nos ensina, a palavra Apocalipse, ela significa revelação, certo? Então o objetivo do livro de Apocalipse é justamente revelar algo a nós, de nos revelar, não de esconder aquilo que está escrito ali, né? Que está ali para nos ensinar. É óbvio que existem muitas simbologias, né? Muitas figuras de linguagem
Mas não é só o livro de Apocalipse que existe isso, né? Se a gente for olhar os livros dos profetas Ezequiel, Daniel, por exemplo, Zacarias, também vão ter muitas simbologias. Às vezes o livro de Apocalipse ele chama um pouco mais de atenção porque nós somos curiosos e nós queremos saber o que vai acontecer. Então a gente fica, o que será que significa, né, as 7 cabeças, né, os olhos, a mão, o pé, o que será que significa essas coisas? E a gente começa a criar várias teses, né, do que pode ser, porque a gente é curioso. E a gente quer ter o domínio. É do ser humano isso, né? Nós queremos ter o domínio de saber aquilo que Deus vai fazer. Mas foi por isso que o pecado entrou no mundo, né? Pelo homem querer saber aquilo que Deus sabia. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar de entender. E a principal situação do livro de Apocalipse, irmãos, que eu gostaria que você começasse hoje já ciente disso, é que o livro de Apocalipse, ele foi escrito com o principal objetivo de fazer com que a igreja esteja preparada. Independente se nós vamos ou não passar pela tribulação, independente se nós vamos ser arrebatados antes, durante ou depois da grande tribulação, independente de qualquer coisa, independente do anticristo, independente de tudo. O livro de Apocalipse serve para nos revelar verdades que nos preparam. E é muito interessante nós pensarmos nisso, porque o início do livro de Apocalipse, justamente, são 7 cartas para 7 igrejas, apontando os erros, os defeitos e as qualidades dessas igrejas. Para quê? Para que justamente elas estivessem preparadas para aquilo que há de vir. E é por isso que nós vamos iniciar os nossos estudos pelas 7 igrejas, né, que são os 3 primeiros capítulos. Hoje nós não vamos falar de nenhuma por enquanto, nós vamos mais fazer uma introdução mesmo do livro e responder algumas curiosidades também que vão nos ajudar depois a entender melhor o livro. Já no primeiro capítulo, né, de Apocalipse, o autor do livro se identifica como João. E desde o século II, mais ou menos, depois de Cristo, já se acredita que esse João era o apóstolo João mesmo, né? Só que existem algumas críticas em relação a essa ideia. Alguns dos estudiosos vão defender que a ideia de que o apóstolo João e o autor do Apocalipse são as mesmas pessoas, não condiz com a verdade, né? Só que apesar dessa crítica, a opinião mais aceita por todos os maiores estudiosos e teólogos é que, de fato, João, o apóstolo João, é o João que escreveu mesmo o Apocalipse. Existe também uma discussão do tempo, de que ano foi escrito o livro de Apocalipse, né? Alguns vão dizer que entre 54 e 68, o ano 54 e 68, depois de Cristo, durante o governo do imperador Nero César. E eles atribuem essa data por interpretarem o texto descrito em Apocalipse como a destruição de Jerusalém. Por outro lado, alguns estudiosos já defendem que o livro de Apocalipse foi escrito entre os anos 81 e 96 depois de Cristo, já no governo de Domiciano. E essa é a sugestão mais aceita, né, que provavelmente tenha sido escrito realmente entre 81 e 96. Mas independente da data, a verdade é que o livro de Apocalipse, quando foi escrito, o contexto em que as pessoas viviam era um contexto muito difícil para os cristãos. O livro de Apocalipse, quando ele foi escrito, né, por João, João ele já começa registrando que as visões ali que ele teve na ilha de Patmos aconteceu no momento que ele estava preso, né? E o fato de João estar preso já nos mostra, né, a realidade em que aqueles irmãos viviam. Ele estava preso por causa do evangelho, né? Mas mesmo assim, Jesus revelou a João aquilo que ele deveria
falar para as igrejas. E os primeiros destinatários, então, foram as 7 igrejas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas que receberam as cartas. Uma curiosidade, irmãos, a respeito das cartas, vai seguir exatamente essa ordem que eu falei. Não é por acaso, segue essa ordem por uma questão geográfica, porque era de fato o caminho mais fácil, né, para que essas igrejas recebessem as cartas. E era uma carta circular. O que isso significa? Que era o mesmo livro. Não eram cartas que foram distribuídas em separado, de maneira individual. Então, todas as igrejas teriam acesso a todas as cartas de todas as igrejas. Era uma carta que circularia por todos eles. É um livro circular. Então, naquela época, como nós já dissemos, existia muita perseguição. Na própria carta para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, existe um alerta de que, além das perseguições que eles já estavam vivendo, muitas outras perseguições ainda viriam a acontecer. E, além disso, os falsos mestres, desde sempre, né, irmãos, já ensinavam as falsas doutrinas. E uma das principais heresias era a religião do gnosticismo, né, que negava a divindade de Jesus, que dizia que o espírito não pecava, só o corpo, enfim, muitas outras heresias, né? Então nós vemos que desde os primórdios, já, né, nós vamos ver João lutando contra isso, Paulo lutando contra isso, contra os falsos mestres. E até hoje nós temos que continuar nessa batalha, de lutar contra aqueles que denigrem a imagem do Evangelho. E nós fazemos isso pregando o verdadeiro Evangelho. Não é indo para confronto, para debates, né? Mas é pregando simplesmente a mensagem do Evangelho. Então, de forma geral, esses falsos ensinos, eles tentavam aproximar aquilo que era mundano, aquilo que era pagão, do cristianismo. A ideia dos falsos mestres era de fundir, de colocar as ideias de um cristianismo falso, de um evangelho falso, dentro da igreja, né, de maneira a enganar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus passasse a cultuar um Deus que não o Deus de Israel. E foi diante desse cenário, então, que Jesus dá a visão para João e uma série de revelações importantes para nós, né, não só para os cristãos da época, mas para nós também, passam a existir. Lá em Apocalipse 1, versículo 19, fica claro que a mensagem do livro do Apocalipse abrange não apenas acontecimentos daquele período, daquela época, né, do primeiro século ali, mas também muitos acontecimentos que ainda viriam a acontecer. Então, basicamente, a mensagem aqui do livro de Apocalipse diz respeito a como Cristo enxerga a igreja, a como Cristo olha e vê as qualidades das igrejas, a como Cristo vê os defeitos da igreja, e a partir disso, então, ele traz uma exortação, ele traz ensinamentos, ele traz doutrinas para que essas igrejas começassem a seguir, ou então voltassem a seguir, a desempenhar, para que elas não deixassem de ser salvas. Então, dessa forma, o conteúdo do livro de Apocalipse, ele não ficou restrito apenas às igrejas, às 7 igrejas, no caso, que nós vamos estudar. O livro de Apocalipse, ele vai mostrar o reinado de Deus como um todo, sobre toda a história, desde o início, até chegar, então, no ato salvador de Jesus e na volta do Messias que vai vir buscar o seu povo. Ok? Até aí, tudo bem? Então, isso aqui é só uma introdução da introdução, tá, irmãos? Do que é o livro de Apocalipse. O que é de mais importante para nós entendermos é isso, por enquanto. Então, diante dessa pequena introdução, o livro de Apocalipse, ele começa nos trazendo, nos 3 primeiros capítulos, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor.
E dentro dessas cartas, a gente vai poder observar que existem duas citações, duas expressões que vão aparecer em todas as cartas, nas 7 cartas. A primeira delas é que nós sempre vamos ver as cartas iniciando com a identificação de quem deveria receber aquela carta. Então, toda a carta vai começar dizendo o seguinte, dizendo que essa pessoa era o anjo do Senhor. Todas as cartas começam dizendo, ao anjo do Senhor. E a segunda citação que nós vamos ver sempre nas cartas, ela aparece como uma exortação, né, como uma chamada de atenção para a igreja, que é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essas duas citações vão aparecer em todas as cartas, no início e no final. Ok? E elas não estão aí por um acaso, irmãos. Elas aparecem em todas as cartas por algum motivo. Né? Jesus quis falar isso. Jesus quis chamar a atenção, né, daquele povo, indicando quem seria o responsável de receber aquela carta e repassar ao povo, que era o anjo da igreja, e ele sempre diz que aquele que tem ouvidos, ouça. Então, nós precisamos dar atenção para essas duas expressões. A primeira delas, então, quem são os anjos aqui descritos? Nós não vamos encontrar um consenso, tá? 100% dos teólogos, dos estudiosos acreditam nisso. Não. Nós vamos encontrar pelo menos duas posições mais fortes, digamos assim. A primeira delas é defendendo que o anjo da igreja seria realmente um anjo, um ser espiritual. Correto? E a segunda vai defender que os anjos da igreja, dos anjos, né, responsáveis pelas igrejas, seriam os líderes, os pastores dessas igrejas. E essa dificuldade de saber aí quem eram os anjos, ela acontece justamente porque o livro de Apocalipse tem bastante simbologia, né? Tem bastante figura de linguagem, não é tudo escrito de maneira direta, explicada, né, para a gente entender com mais facilidade. Não é uma linguagem literal, tudo que se diz ali, a gente não pode levar ao pé da letra exatamente como está escrito. Então, o texto bíblico diz que o apóstolo João teve uma visão extraordinária na ilha de Patmos. Ele viu Cristo glorificado e ele viu Cristo andando entre 7 candeeiros de ouro e em sua mão direita ele tinha 7 estrelas, que nós já temos uma figura de linguagem aqui. Só que Jesus mesmo, ele explica isso. Aqui vai ser o primeiro momento em que aparece uma explicação sobre isso, sobre o anjo, no caso. Ele vai dizer, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, isso lá no versículo 20 do capítulo 1, tá? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, conforme a ordem aqui que Jesus cita, João escreve essas 7 cartas de forma específica, direcionando cada uma delas para cada anjo de cada igreja. Mas vamos tentar entender então qual que é a identidade desse anjo citado aqui. A palavra anjo, irmãos, na raiz da palavra, ela significa mensageiro. E no contexto bíblico, essa palavra ela vai aparecer tanto para o homem, para um ser humano que transmite uma mensagem, que é o mensageiro de algo, quanto para um anjo, realmente, para um ser espiritual. Nós vamos encontrar na Bíblia essas duas descrições, ok? A primeira interpretação, então, vamos falar sobre ela, que defende que os anjos são seres espirituais, no caso. Se essa interpretação estiver correta, então parece que os anjos foram designados para cuidar daquelas igrejas. Anjos, seres celestiais, espirituais, foram designados para cuidar
de cada igreja local. E a ala de estudiosos que defende essa posição, eles defendem com base naquilo que diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10, onde Paulo vai falar que os anjos participam do momento do culto de alguma forma. A Bíblia também diz lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, que os anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para serviço em benefício dos redimidos. E nós vamos ler também lá em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, anjos. 1 Pedro 1, 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejavam contemplar. Então nós vemos anjos envolvidos na vida da igreja, de uma maneira sobrenatural, obviamente, de uma maneira espiritual. Só que o problema dessa interpretação é que em nenhum outro lugar da Bíblia nós vamos ver Deus designando anjos para cuidar especificamente de uma ou outra igreja local. Nós não vamos ver isso acontecer em nenhum outro lugar. E além disso, é um pouco estranho nós pensarmos, pensa comigo, se Deus quisesse falar diretamente a anjos, por que ele faria essa revelação a João? Sendo que os anjos estão no céu, né, louvando a ele, estão ali com ele. Deus poderia passar diretamente a mensagem para o anjo, e o anjo vir e pregar para a igreja, e ministrar, né, e ser o mensageiro de Deus de fato, trazendo aquilo que Deus explicou. E outra coisa, como que João, recebendo essa carta, essa revelação, escrevendo essa carta, como que João seria capacitado para fazer com que o anjo, então, tivesse acesso a este livro? É algo que está em dimensões diferentes, digamos assim. É óbvio que nós cremos em um Deus do sobrenatural, um Deus que... Mas seria um caminho muito longo que aconteceria de forma desnecessária. Até porque esse Deus tem um ser espiritual, que ele poderia levar, né, que ele poderia se encarregar de levar aquela mensagem. Eu acho que seria muito mais proveitoso do que um homem. Porque, querendo ou não, João, mesmo sendo João, servo de Deus, discípulo, amado de Cristo, era um homem sujeito a falhas, a erros, ainda assim. Então, se torna um pouco difícil nós pensarmos que o anjo ali designado por Jesus, né, na revelação para João, seja realmente um ser celestial, um anjo mesmo. Então nós vamos para a segunda interpretação, que faz com que nós creiamos, e com que boa parte também de estudiosos creiam, que o anjo seja de fato um pastor, o líder daquela comunidade, daquela igreja. E se essa interpretação for a interpretação correta, então os líderes das 7 igrejas da Ásia Menor, eles são chamados de anjo, no sentido de que são pastores, mensageiros, responsáveis por comunicar a mensagem de Deus para a igreja. É isso que um pastor faz enquanto ele prega, não é? Ele não passa uma mensagem daquilo que ele acha, ele passa uma mensagem que vem da própria Escritura. Deus fala e o pastor repassa. O pastor é uma pessoa capacitada por Deus, separada por Deus, ungida por Deus, para transmitir a mensagem do Senhor. Ok? Então, é nesse sentido a interpretação aqui. E essa interpretação também vai ter uma certa base bíblica. Talvez não de forma tão direta, mas também vai ter. A carta aos Hebreus, por exemplo, diz que os líderes das comunidades cristãs velam pelas almas dos fiéis como quem há de prestar contas delas. Hebreus 13, verso 17, a parte A do versículo vai dizer assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles,
pois zelam pela alma de vocês, com quem deve prestar contas. É isso que diz o texto. Mas assim como a outra interpretação, essa interpretação também tem uma fraqueza. Qual é? Nenhuma outra parte do Novo Testamento vai designar os líderes ou os pastores das igrejas locais, chamando eles de anjo. Nós vamos ver várias nomenclaturas, pastor, bispo, presbítero, mas em momento algum chamando o responsável de uma igreja, o pastor de uma igreja, de anjo daquela igreja. Não diretamente, né? Só que, apesar dessa dificuldade, dessa interpretação, de não ter essa referência direta, essa é a interpretação mais aceita e a que a melhor se harmoniza, então, com o propósito do texto, ok? E além disso, como nós falamos no início, a palavra grega para anjos nunca foi aplicada, nunca ter sido, né, aplicada aqui para designar pastor. Por exemplo, nós não vamos ver lá em Timóteo ou em Tito, quando Paulo está falando sobre as características de um pastor, nós não vamos ver a palavra anjo inserida ali no original. Ele sempre vai falar pastor, bispo. Mas mesmo assim, nós temos alguns textos da Bíblia em que a palavra original aparece se referindo a mensageiros, homens, pessoas mesmo. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 2, por exemplo, o texto diz assim: como está escrito na profecia de Isaías, eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o seu caminho. Lucas 7, 24. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Lucas 9, 52. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram em uma aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Em todos esses 3 textos aqui que nós lemos, em que aparece a palavra mensageiro, no original, a palavra que está escrita ali é anjo. Ok? Então, existe a mesma palavra que define o ser espiritual, define o ser humano também, como aquele que é mensageiro da palavra, mensageiro da mensagem a ser transmitida. Então, diante disso aqui, nós entendemos que essa interpretação de que os anjos da igreja do Apocalipse eram os pastores, os líderes daquela igreja, é a melhor interpretação para nós entendermos aqui esse texto. Ok? Deu para entender? Então vamos falar sobre o segundo ponto, né? Que é o que significa quem tem ouvidos ouça. A princípio, parece ser até um pouco redundante, né? Como assim quem tem ouvidos ouça, né? É óbvio que quem tem ouvidos vai ouvir, né? Só que essa expressão, irmãos, quando ela é utilizada aqui na Bíblia, ela nos indica uma importância daquilo que vai vir depois, ou daquilo que veio, daquilo que já foi dito. Então, a declaração aqui, quem tem ouvidos ouça, significa uma exortação, né? Uma chamada de atenção para que a mensagem que foi anunciada ou que vai ser anunciada possa ser recebida com atenção, possa ser recebida com zelo, com temor. Eu vou ouvir e prestar atenção, de fato, naquilo que está sendo dito. Eu vou ouvir, eu vou assimilar, eu vou entender e, principalmente, eu vou obedecer aquilo que está sendo dito. Então, no livro do Apocalipse, essa expressão ela aparece de forma estendida. Porque não diz só quem tem ouvidos ouça, diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como nós falamos, parece ser redundante, mas nem todos que têm ouvidos conseguem ouvir. De fato, nós podemos pensar, por exemplo, em um deficiente auditivo, ele tem o órgão ali, ele tem o ouvido, só que ele não ouve. E isso acontece muitas das vezes com quem tem ouvidos e ouve. Porque muitas das vezes nós ouvimos, nós estamos em um ambiente, nós temos a capacidade de escutar, mas nós entramos e saímos sem entender uma palavra que foi dito.
ou sem guardar no nosso coração uma palavra daquilo que foi dito. Então isso é ter ouvidos e não ouvir, ok? Então essa frase ela é uma expressão, né, idiomática aqui, que se refere tanto à capacidade de uma pessoa ouvir, quanto à disposição em verdadeiramente dar atenção para aquilo que se está ouvindo. Quem tem ouvidos ouça, é como se a fala fosse a seguinte: se você está ouvindo, preste atenção no que você está ouvindo. Quem está ouvindo, preste atenção naquilo que está sendo dito. É isso que significa. Então, essa frase, ela serve como uma exortação, como uma chamada de atenção, né? Que vai aparecer várias vezes. Jesus repete isso durante seu ministério muitas vezes. Existem algumas variações, em cada situação ele usa de um jeito, mas ele sempre fala, muitas vezes ele fala. Ao dar testemunho de João Batista, diante do povo, por exemplo, afirmando que ele realmente era aquele que foi anunciado pelos profetas, ele vai dizer: quem tem ouvidos ouça. Era sobre isso. Eu estou falando sobre um assunto importante. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor, aquele que pregou arrependimento, aquele que pregou a salvação de pecados. E Jesus queria que João Batista fosse ouvido de fato, para que o seu ministério tivesse pleno êxito, para que o seu ministério atingisse o objetivo de fato dele existir ali. Por isso que Jesus fala, ele fala sobre João Batista, é ele quem vem, né, para falar com vocês. Quem tem ouvidos, ouça. Prestem atenção no que eu estou dizendo, porque é ele. E também nós vamos ver, após a pequena parábola que fala sobre colocar uma candeia debaixo do alqueire, Jesus vai falar de novo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa parábola aqui, é muito importante também para que eles tenham a capacidade espiritual de perceber, porque Jesus falava em parábolas, né? E muitas das vezes as pessoas que estavam ali, elas ficavam meio perdidas, né? E é por isso que Jesus chamava a atenção deles: prestem atenção no que eu estou dizendo, prestem atenção no que vocês estão vivendo e no que eu estou vivendo, no que eu estou dizendo a vocês. E não só nos ensinos de Jesus durante seu ministério, nós vamos ver aqui o livro de Apocalipse também repetindo essa exortação várias vezes, as 7 vezes pelo menos, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nas 3 primeiras vezes que essa frase vai aparecer, ela vem antes de uma promessa. Então Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E então ele profere uma promessa. E nas outras últimas, nas quatro últimas, a frase ela vem depois. Ele mostra a promessa e depois ele fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vamos ver, irmãos, no livro de Apocalipse, essa frase aparecendo, acompanhada dessa frase, o Espírito, né? Porque isso vai trazer uma ênfase maior. Isso vai trazer um peso maior para as palavras de Jesus. Por quê? Quando se fala, nós temos o hábito, às vezes, ou nós já ouvimos também de muitas pessoas falando: porque Deus me falou isso, isso e isso. Para quem ouve, isso tem um peso diferente. Certo? É diferente de uma pessoa chegar do nada te falando uma coisa. Falando: você vai ser abençoado essa semana. Você vai falar amém. Se uma pessoa chegar e falar assim: Deus me disse que você vai ser abençoado essa semana. A frase muda, a entonação muda. E quem recebe a frase também muda a sua interpretação para ela. Você dá um pouco mais de atenção. Você fica um pouco mais: opa, pera lá, ele falou que foi Deus que falou. Apesar de que hoje isso, infelizmente, tomou uma proporção de que nós precisamos ter muito cuidado quando nós ouvimos. Porque, de certa forma, isso se tornou uma ferramenta de engano de muitos falsos mestres. Homens
que não temem a Deus, pessoas que não temem a Deus, que se aproveitam do nome santo, poderoso do Senhor, para, às vezes, até encurralar alguém. Deus mandou dizer que você tem que fazer isso, isso e isso. Quantas histórias nós já vimos, por exemplo, de pessoas simples que deixaram o seu salário todo na igreja do mês, né? Com a justificativa de que um homem de Deus disse que Deus mandou deixar. Irmãos, são experiências particulares, né? Quem somos nós para julgar, né, aquilo que Deus fala para mim ou para outro, para você? Eu não tenho o hábito de apontar o dedo e falar é mentira. Mas eu tenho o hábito de provar os espíritos, porque é o que a Bíblia nos ensina. Não é? Paulo, quando está falando aos Coríntios, e ele vai falar sobre o dom de profecias, por exemplo, ele é muito claro ao dizer que faça um ou dois, e que o restante, faça o quê? O restante da igreja? Julgue. O restante da igreja julgue a profecia. É por isso que nós precisamos estar atentos. Mas para julgar aquilo que é dito, o julgar aqui, irmãos, é colocar em contraponto a palavra. A palavra fala isso mesmo? A Bíblia diz isso mesmo? É muito fácil, irmãos, eu apontar o dedo para alguém hoje e falar a seguinte frase: Deus me mostrou que você está passando por dias difíceis. Ele te ama e Ele quer te abençoar. Quem não está passando por dias difíceis? Levanta a mão aí. Todo mundo está. Então, tudo bem, é uma mentira? Não é uma mentira. Só que a gente precisa tomar cuidado com o nível de endeusamento que a gente dá para esse tipo de frase. De fato, eu sei que nós passamos por momentos difíceis e nós temos promessas do Senhor que estão escancaradas na Bíblia de que Ele cuida de nós, de que Ele nos ama, de que eu preciso levar até Ele a minha ansiedade, porque Ele vai cuidar de mim. A Bíblia me diz isso, então amém. Amém. Então, quando nós ouvimos essa frase, Deus disse, Deus mandou dizer, quando nós ouvimos, isso tem um peso diferente em nós, correto? E a mesma coisa aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo de Deus é quem está falando à igreja, através da sua palavra. E é para isso que Jesus estava chamando a atenção. Apesar de, porque preste atenção, apesar dessas revelações terem sido feitas pelo próprio Deus, foi só João que viu, correto? Então pode ser que um ou outro ali dentro talvez até duvidasse daquilo que estava sendo dito, porque veio de um homem. Ok? E aqueles que talvez estivessem mais frios na fé, vocês lembram que eu falei no início, qual que era o contexto em que as igrejas da Ásia Menor viviam? De grande perseguição, de grande corrupção. Dentro das igrejas haviam muitas pessoas corrompidas pelas doutrinas de Satanás, corrompidas por um evangelho falso, mentiroso. Então, a partir do momento em que uma revelação deste nível, e nós vamos ver depois quando nós entrarmos nas cartas, que a exortação do Senhor, as exortações do Senhor são exortações pesadas, nós vamos ver isso. Talvez essas pessoas que já estavam corrompidas, que já não estavam mais levando tão a sério aquilo ali, talvez não levariam tão a sério. Por quê? Porque querendo ou não, como nós aprendemos também, a mensagem estava sendo dita, estava sendo transmitida através de um pastor, do pastor da igreja, de um homem também. Mas a descrição era: ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A revelação, essa frase, ela é como se fosse um carimbo no final de um contrato. Sabe quando você pega um contrato, lê todo o contrato, e no final está lá a assinatura do presidente da empresa, por exemplo? É isso.
ouça o que o Espírito diz à igreja como se fosse a assinatura de Deus, para aquela carta, para aquele documento. Então isso atestava e testificava para aquele povo de que era verdadeiro, que eram verdadeiras aquelas palavras, aqueles ensinamentos, aquelas exortações e aqueles elogios também. Ok? E para além dessas orientações específicas aqui dadas por Jesus, que aparece a frase, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, essa é uma frase que também deve nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Hoje, enquanto aqui estamos. Por quê? Porque à medida em que nós lemos a Bíblia, irmãos, nós temos provas o suficientes, aqui nós estamos apenas com crentes, né, falando aqui apenas a crentes, não sei quantas pessoas estão nos assistindo de casa, mas se você não é crente também, saiba disso. Nós cremos em um livro, como nós começamos dizendo hoje, e nesse livro ele é a palavra de Deus. Para nós, tudo que está aqui foi testificado. Tudo que está aqui é real, tudo que está aqui é verdadeiro. Tudo que está aqui tem o peso de um decreto. E nós não temos palavra contra o que está aqui. Porque aqui é a voz de Deus falando. Aqui estão as instruções de Deus para as nossas vidas. Cada página deste livro tem o carimbo de Deus. Cada página, cada palavra, cada linha que está escrito aqui tem o carimbo de Deus, que comprova que essa é a palavra de Deus, essa é a verdade de Deus. Nós aprendemos sobre isso lá na nossa primeira aula, quando nós estudamos a nossa confissão de fé, que nós falamos sobre a Bíblia, né? Nós falamos um pouquinho sobre a formação dela e tudo mais. Então, ouvir o que o Espírito diz às igrejas é ler essa palavra, é ler a mensagem que está aqui hoje com o peso de entender o próprio Deus falando. Então não era apenas uma orientação para 7 igrejas do Apocalipse. Não era apenas uma orientação esporádica ali, que aconteceu em um momento só da história. Não, é uma orientação que nós precisamos trazer para as nossas vidas, todos os dias. Eu espero que nós façamos isso todos os dias. Ao lermos a nossa Bíblia, antes de lermos, a nossa oração é: Senhor, abra os meus ouvidos, para que eu ouça o que o Teu Espírito quer dizer. E quando nós acabarmos, Senhor, abra os meus ouvidos para que eu, de fato, entenda, que eu pratique, que eu viva, que eu dê atenção para aquilo que eu acabei de ler. É isso. Esse é o nosso desafio diário. Por quê, irmãos? Porque a igreja, nos nossos dias, ela está crescendo muito. Muito mesmo, numericamente falando, a igreja está crescendo demais. Demais. Só que em muitos lugares, eu ouso em dizer que na maioria dos lugares em que a igreja cresce em proporção numérica, os problemas são maiores do que as virtudes. Na maioria dos lugares. E alguns desses problemas, eles são tão graves, que eles ameaçam causar divisão da comunhão do povo de Deus. Não apenas uma divisão física, mas uma divisão mais importante, que é uma divisão espiritual. Nós vamos encontrar dentro das nossas igrejas pessoas que apoiam pautas ideológicas extremamente perigosas, extremamente contrárias ao que o Evangelho de Jesus nos ensina, ao que a vida de Jesus nos ensina. Por quê? Porque abriu-se demais a torneira e se inundou os salões das igrejas de uma água contaminada. Não se tem mais um filtro para que se filtre aquilo que vai ser falado. As nossas igrejas estão querendo apenas entrega o que o povo quer, fala do que o povo quer ouvir, alimenta eles com a comida que eles querem comer. O nosso corpo, ele pode ser alimentado de várias formas. Algumas formas saudáveis, outras não tanto.
Se nós nos alimentarmos de forma saudável, nós teremos um corpo forte, uma saúde forte e viveremos mais. Ok? Se nós não fizermos nada disso, nós não teremos saúde, viveremos menos e nós morreremos, talvez, de maneiras bem trágicas. E dentro da igreja isso acontece também. As igrejas elas precisam ser responsáveis, de fato, por aquilo que elas estão falando, por aquilo que elas estão inculcando na cabeça das pessoas. Porque senão as nossas igrejas vão crescer repletas de problemas. Nós teremos igrejas mais cheias de problemas do que de virtudes. E por causa disso, irmãos, a igreja ela tende a olhar para dentro dela mesma, buscando se defender. Porque se você conversar com os líderes de igrejas que aparentemente não estão seguindo, de fato, o verdadeiro evangelho de Cristo, eles vão se defender. Entre eles ali, entre o corpo ali deles, sempre haverá uma justificativa para embasar aquilo que eles estão fazendo. E aí vai se deturpar o que a palavra diz, vai se interpretar o texto bíblico de acordo com a própria vontade da pessoa, para justificar aquilo que está sendo feito. E para o lado de fora, a mesma coisa. Vai querer mostrar as ações, querer mostrar o quanto é grande, querer mostrar o quanto o volume daquele lugar é grande, e faz obras aqui, faz obras ali. Isso passa a imagem de uma igreja saudável. Uma igreja grande, para quem vê de fora, passa essa imagem. Nós vemos grandes lugares. Não estou aqui dizendo, irmãos, que todos os grandes lugares são lugares que não praticam o verdadeiro evangelho de Cristo. Ok? Mas nós vamos ver acontecer isso desde o texto do Apocalipse. Desde o ano 90 depois de Cristo, onde houve essa exortação. Desde antes, Paulo exortando todas as igrejas por onde ele passou. Então não é de hoje, tá? Então eu não estou falando aqui acusando essa ou aquela igreja. Essa é uma realidade bíblica. Muitas e muitas igrejas, povos que se dizem povos do Senhor, que deturpam a palavra de Deus, que mudam aquilo que está escrito dentro da Bíblia para satisfazer os seus próprios desejos, ou para atender à idolatria do seu povo. Então, em meio a essa situação, irmãos, o livro de Apocalipse e as 7 cartas aqui, as 7 igrejas da Ásia, mais especificamente, elas surgem como uma brisa suave para aqueles que se preocupam com o verdadeiro evangelho. Só que ela também vai surgir como uma exortação muito forte e pesada para aqueles que se deixaram levar pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. E isso vai nos lembrar o que realmente importa. Isso vai nos lembrar que, para Deus, aos olhos de Deus, na ótica daquilo que Deus enxerga, o que de fato está sendo colocado na balança é aquilo que Ele está vendo. E dele nós não conseguimos esconder, irmãos. Independente se no meio de nós criamos doutrinas para satisfazer nossas vontades. Independente se de fora para dentro as pessoas olhem para dentro das igrejas e enxerguem igrejas saudáveis, grandes, cheias, Deus não se engana. Deus conhece o coração de cada um de nós que aqui estamos, de maneira simultânea. Ele nem para um para começar a ver o outro. Ele nos vê de forma integral, inteiramente nos vê. E o julgamento de Jesus é o único que importa. Ele é o mais importante. De que adianta, irmãos, nós nos julgarmos boas igrejas, nós termos grandes elogios da sociedade, talvez dos poderes da cidade, que enxergam talvez determinadas igrejas como referência, sendo que aos olhos de Deus, nós estamos sendo condenados da pior maneira.
de nada nos adianta. De nada nos adianta. Nas 7 cartas para as igrejas da Ásia, nós vamos encontrar a chave do que a igreja deve ser. Nós vamos encontrar muitas recomendações valiosas sobre os perigos existentes e sobre aquilo que nós também precisamos fazer para evitar viver esses perigos. E por fim, elas vão também nos oferecer grandes conselhos quanto ao caminho piedoso, ao caminho de fé que nós temos pela frente. A carta de Apocalipse, irmãos, o livro de Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, é para nós. Nós não podemos fugir disso. E no decorrer dos estudos, nós vamos perceber que nós possuímos todos os defeitos de todas as igrejas, em algum aspecto, tá? Não estou falando Ministério Restauração apenas. A igreja do Senhor, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, no macro, possui todos os defeitos das 7 igrejas. E nós precisamos nos consertar. Nós precisamos estar dispostos a nos consertar. E oremos para que nós tenhamos pelo menos alguns dos elogios que Jesus faz também para essas igrejas. Se nós não estivermos munidos dessas qualidades para sermos elogiados também, que isso sirva de incentivo, para que quando nós chegarmos no céu, nós possamos ser comparados com a parte boa da igreja de Cristo. Amém? Alguma pergunta? Vou reforçar, irmãos, o que nós falamos no domingo. Se os irmãos tiverem dúvidas, talvez aqui o tempo fique um pouco escasso, né? Já é 9h12. Só na aula de introdução, já foi quase 1 hora aí. Talvez aqui o tempo fique um pouco escasso. Se a gente for parar no meio para fazer perguntas, a gente vai acabar quebrando os estudos no meio. Eu não acho isso muito proveitoso, porque às vezes a gente interrompe o raciocínio, e nós vamos ver que o raciocínio ele tem uma sequência, ele precisa ser seguido. Mas se você tiver dúvidas, anote suas dúvidas. Todo mundo tem meu WhatsApp, manda para mim lá no WhatsApp. Ou então me chama depois, pergunte. Não vou te responder na hora, para não correr risco de não te passar a informação como ela precisa ser passada. Mas eu pretendo depois fazer um estudo só com as dúvidas. Um estudo só para responder dúvidas, só para tirar as dúvidas. E assim eu acho que a gente vai aprendendo mais e melhor. Amém? Vamos orar então, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, por este dia que o Senhor nos concedeu com vida, saúde. Obrigado, Deus, pela sua graça, pela sua bondade. Obrigado, Pai, por termos a chance de nos reunirmos aqui como parte do seu povo, parte do seu corpo, como membros do seu corpo, podendo aprender mais do Senhor. Nós somos pequenos e insignificantes demais, Pai, perto do oceano de informações que a sua palavra tem para nos oferecer. Muitas das vezes nós vamos ser atropelados por ela. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor deixe marcas em nossos corações. Deixe marcas em nossas vidas com a tua palavra. Porque nós cremos, Pai, que se nós pudermos aproveitar de maneira íntegra e fiel uma pequena parte dos seus ensinamentos, de muito proveito será para as nossas vidas. De muito proveito será para o crescimento do teu reino aqui. Nós queremos ser instrumentos nas suas mãos, Pai. Nós não queremos acumular conhecimento apenas para nos inflar, para inflar o nosso ego, para nos dar mais conhecimento. Nós queremos aprender de Ti, com temor, com tremor. E quando nós sairmos daqui, Pai, nós queremos anunciar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não receberam o Teu Espírito. Nos capacite para isso, Pai. Abra as nossas mentes, abra os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos de fato
ouvir aquilo que o Espírito tem a nos dizer. Nós colocamos essa sequência de estudos, de aulas nas suas mãos e pedimos, Pai, que o Senhor permita, Pai, que nós consigamos acessar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja engrandecido e exaltado no meio do seu povo, no meio da tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia desejar conhecer mais de ti, a cada dia desejar conhecer mais do Deus do Apocalipse, mas não somente do Deus do Apocalipse, do Deus de toda a Escritura. Nós queremos conhecê-lo, Pai, para ter intimidade com o Senhor, para estarmos próximos de Ti. Nós pedimos que, através do Seu Espírito, o Senhor clareie as nossas mentes, que o Senhor quebre a dificuldade de entendimento, que o Senhor não permita, Pai, que nós saiamos daqui mais confusos do que entramos, que nós possamos entrar e sair daqui um pouco mais esclarecidos pela Tua palavra. Nos capacite para isso. Nós pedimos que o Seu Espírito fale aos nossos corações de maneira clara, direta e objetiva. É isso que nós pedimos e agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.